Gente, que debate intenso, né? Para variar, a política brasileira é sempre um motivo de entretenimento. Para quem está chegando agora, meu nome é Amanda Piontekowski, eu sou aqui do canal Orientação do Alto, onde eu ensino e oriento sobre astrologia, cartomancia, visão sistêmica e muito simbolismo. Pois bem, vamos dar uma olhadinha em como é que estava o céu de ontem, no dia do debate, e também dos candidatos que se destacaram de uma forma não tão positiva. Eu não sou de São Paulo, já deixo bem adiantado que eu não voto em São Paulo, tá? Então, não tem vínculo algum de propaganda política nem nada. É simplesmente uma forma da gente estar observando o ocorrido que, querendo ou não, né, seja uma situação tragicômica, né? É interessante pra gente, como estudante, estar observando. E eu já peço desculpas de uma forma adiantada porque eu ainda estou organizando, preparando, né, fazendo algumas retificações a respeito do mapa do Pablo Marçal. A minha inclinação seria o ascendente em Leão, mas o vídeo de hoje não é sobre esse tema, tá? A gente vai fazer uma análise de uma forma imparcial em relação ao ascendente, até que eu tenha certeza mesmo de que esse seja de fato o ascendente, etc. Enfim. Então a gente tem aqui o mapa do Pablo Marçal. Eu coloquei o horário de 1h45, mas nós não vamos considerar as casas, somente o posicionamento dos astros, dos planetas. E também temos o mapa do Datena. Então, o mapa do Datena, a gente tem uma fonte confiável, tá? De mapa. Então, a gente vai ver a source aqui, a fonte, pelo astro.com, José Luiz Datena, 19 de maio de 57, meia-noite e 15 em Ribeirão Preto. Aí aqui a gente vê a fonte AA, tá? Então é uma fonte confiável. Aqui não tá, tá? Mas aqui na página anterior, aqui ó. Isso aqui significa que é uma fonte de cartório, tá? E aí a gente vai ter essa configuração. E o que me chama a atenção logo de cara é que a gente tem algumas configurações astrológicas do momento já acontecendo, né, no mapa há bastante tempo, como o próprio Plutão, que está aqui passando no final de Capricórnio, logo entra novamente no signo de Aquário. Então, é um trânsito complicado que, querendo ou não, pode prejudicar a reputação, tá? Então, o Plutão atualmente ele tá no finalzinho de Capricórnio, vai entrar definitivamente em Aquário ainda esse ano, mas está fazendo a última passagem pela Lua, né? Que a gente vai ter essa Lua 29 e 31 de Capricórnio, então ainda a gente vê ressonar essa configuração também. Que mais? Um Sol a 27 graus de Touro. Esse grau ficou bem famoso, né? Entre ali 26 para ser mais exata, né? Mas esse grau de 27 tem muito a nos dizer também, porque até esse finalzinho aqui de Escorpião, nós temos também outra estrela maléfica bem semelhante, que fala sobre um conteúdo que o apresentador ele fala muito, né? É um tipo de situação que ele vivencia muito, né? Então a gente vê ali tanto Algol, a cabeça da Medusa, quanto Toliman fazendo oposição. Nesse caso, a gente vai ter algumas concordâncias também em ângulos, tá? Em oposição, às vezes quadratura de estrelas que são semelhantes. Não é sempre que isso acontece, mas é algo interessante para a gente estar observando, tá? E nesse caso de Touro e Escorpião, essa região final, nós temos estrelas de uma natureza muito semelhante. Então, tem ali algo que ocorreu, inclusive a própria conjunção de Marte com Urano foi próximo do Sol, do Datena, e ele também está passando, vai passar, na verdade não foi grau exato ainda, da sua revolução de Marte. E Marte, né, o deus bélico, que fala justamente sobre essas situações, né, de perda de controle, que é parte para uma ação dolosa para outra pessoa, né? Enfim, então são situações assim que são interessantes da gente estar observando no mapa astrológico. E o que mais que será que a gente encontra de semelhante em relação ao mapa do Pablo Marçal? No mapa do Pablo Marçal, a gente tem o que tá. Essa semana a gente tem o eclipse, né? De terça para quarta-feira.
que vai ser aqui a 25 graus e 40 minutos do signo de Peixes, Peixes Virgem, né? Então, a gente também tem essa ativação do Saturno com Mercúrio em oposição. Ó, o Marte aqui, ó, a 7 graus e 47 no dia do eclipse. Ó, o Urano a 27 graus de Touro, passando em cima do Sol da Atena. Vamos dar uma olhada aqui no mapa do Pablo Marçal. Então, a gente vai ter a Vênus dele a 25 graus de Peixes, muito próxima de onde está o Netuno, que ele está aqui no finalzinho, e a gente vai ter também esse eclipse pegando essa Vênus aqui no mapa, tá? Aqui no finalzinho de Peixes, a gente tem uma estrela chamada Sheat, né? E a gente vai ter algumas outras aqui de caudas ou patas. Toda vez que a gente tem estrelas, deixa eu até mostrar aqui para vocês, de cauda, né, do animal ou de patas do animal, são estrelas que indicam violência, tá? A única vez que eu vou falar essa palavra com V, depois eu vou falar da palavra com V, porque se eu repito muitas vezes a palavra, interfere no meu alcance aqui, tá bem? Então, são estrelas que têm essa relação da palavra com V, de uma forma bem intensa, ok? Mas isso não quer dizer que a pessoa em si seja, mas que lide com o assunto, né? Como anteriormente, a priori, né? Sabendo ou não, teve uma acusação ali por parte de uma funcionária, se eu não me engano, há 15 anos atrás, né? Do Datena. E do Pablo Marçal, ele é provocador com as palavras. Mas no caso do Pablo Marçal, a gente vai ver uma outra configuração que denota esse tipo da palavra com V na palavra, na fala. Isso. Ficou até um trava-língua, né? No caso do mapa do Pablo Marçal, a gente vê o Mercúrio aqui em Áries. Isso por si só já são pessoas que gostam de discutir. Eu moro com dois com Mercúrio em Áries. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo especificamente sobre esse posicionamento do Mercúrio no signo de Áries. E eu até me desabafo, né? Como para mim é difícil, já que o meu Mercúrio é em Touro, então eu tendo a ser muito mais harmônica e eu me sinto um patinho feio, assim, totalmente deslocado, porque a pessoa tá falando normal, mas ela dá sempre essa impressão de uma forma impositiva. E às vezes a pessoa realmente quer falar uma coisa de uma forma incisiva e ela acaba sendo bem mais incisiva do que o normal. Então o Mercúrio em Áries por si só, ele já tende a ter essa conotação da palavra com V, né? De uma forma mais enfática. Só que isso no mapa do Pablo Marçal fica bem acentuado, porque a gente vai ver que tem um aspecto de sextil, que é um aspecto aqui que dá uma distância de 60 graus, com Marte, inclusive em recepção mútua. Toda vez que a gente tem aspectos com recepção, o aspecto fica mais acentuado, ou seja, os planetas se comunicam muito mais. O Marte aqui em Gêmeos dando dignidade para o Mercúrio e o Mercúrio em Áries dando dignidade para o Marte. Então, eles estão em recepção mútua e em sextil. Então, a forma discursiva dele, ela fica muito mais enfatizada. Realmente são lanças nas palavras, né? São palavras que ferem. São palavras assertivas. Então, toda vez que a gente tem essa mistura, né, de Marte e Mercúrio, a gente vê esse tipo de comportamento, esse tipo de facilidade no discurso, um discurso enfático, apaixonado, né, que motiva e que muitas vezes também agride, tá? Então, essa é a principal característica que a gente vai estar observando, independente de estrela aqui nesse caso. Só que a gente tem sim Aldebaran com Marte, que dá um poder um pouco mais bélico e um pouco mais real, porque Aldebaran é uma estrela real, ela é uma estrela que dá muito poder, muita força, visibilidade, fama e, enfim, né, atrai esse tipo de situação de inimizades, de descontentamento com os outros, né? Mas ao mesmo tempo também é uma estrela muito encontrada em presidentes, líderes, enfim, é uma estrela realmente muito forte,
tá? Que tá com esse Marte. E fazendo esse aspecto com Mercúrio, então tudo fica bem mais enfático. A gente teve eclipses aqui no Sol, eclipses na Vênus, né? Então também a gente vê várias ênfases aqui nos próprios planetas, independente das casas, né? De situações contraditórias, de situações polêmicas, né? Enfim, a gente também encontra isso. E no mapa do Datena, como eu falei, também a gente encontra essas configurações. Vou colocar aqui para vocês mais ou menos o horário do debate de ontem. Deve ter sido umas 8 horas, certo? O que vocês acham? Aqui, domingo. 8h30, talvez? Não sei. Mas vamos considerar essa média, tá? Eu não tava vendo o debate, eu só vi os memes depois. Quem foi pronto foi o professor Alexandre Schutt, né? 1h da manhã ele tava fazendo live sobre o assunto. Eu falo, gente, que energia que esse homem tem, meu Deus do céu. Dá workshop, dá aula e ainda faz live pra gente ter mais informações. Aqui estão os mapas, vamos dar uma olhada aqui. Então a gente tem aqui o mapa de dentro do Datena, que é o que a gente sabe de certeza do horário, depois o do Pablo Marçal, e por fora a gente vai ter os trânsitos do momento, tá? Aqui a revolução de Marte, aqui ó, o Plutão do trânsito, muito próximo da Lua do Datena. Olha só, grau 29, 29, aqui não aparecem os segundos, né, porque é muita informação. Mas o Pablo Marçal provavelmente tem a Lua aqui, ó, 28. Não faz aspecto, né? É na verdade uma distância de 30 graus, mas é interessante a gente observar essas concordâncias. E aqui é a região onde vai ocorrer o eclipse. A gente tem aqui, ó, o Marte com oposição ao Mercúrio. E enfim, essas estrelas, né? Onde vai ocorrer o eclipse. Essas estrelas aqui no final de Virgem, no final de Peixes, que falam sobre essas situações da palavra com V, né? Essa semana aqui no Brasil vai ser visível. Depois a gente vai ter outro muito próximo aqui no grau 23, que vai envolver o Saturno também, tá? Vai ser um eclipse lunar total, que acredito que vai ser visível aqui no Brasil. Vai ser às 3h54 da manhã. A Lua vai estar se pondo no horizonte, ainda vai estar bem visível. Aqui, ó, pega o Saturno. Também é importante, também é relevante, tá? E a gente vai ter um Mercúrio estacionado muito próximo aqui do Mercúrio do Pablo Marçal. Então ainda tem coisas para ocorrer, ó. 9h31 do Pablo Marçal, 9h34. O Mercúrio vai estacionar bem em cima do Mercúrio dele. Então acho que não foi a última das polêmicas que ele se envolveu, até porque ele vive se envolvendo em polêmicas e o que ele fala é sempre bem fora do normal, fora do comum, né? Foi uma das coisas que acho que é o que na verdade chama a atenção de todo mundo. O que ele fala é sempre uma coisa surpreendente, né? Seja ela positiva ou negativa, a gente fica bem na dúvida, na verdade. Mas que é uma figura única, né? Assim, que se destaca de uma forma, né? Bem diferente. Enfim, então, mais algumas considerações. Eu pretendo fazer mais vídeos, quem sabe com o horário, onde eu possa trazer informações mais precisas, mas a gente vê que mesmo sem o horário,
a gente já percebe, né, essa conotação de fama, do discurso, da comunicação, mesmo sem o horário. Então, lembrem-se, né, que o ascendente, ele fala sobre a questão do nascimento e vai trazer alguma modulação da questão física corpórea, né? De fisionomia, de temperamento, de vitalidade, mas às vezes a gente encontra várias características nossa independente do signo do ascendente, tá? E sempre tem oitavas de manifestação, né? Eu mesmo tenho ascendente em Leão e não tenho nada a ver com esse discurso, né? Essa forma, meu discurso ele é completamente diferente, até porque o meu Mercúrio está em Touro, eu também trabalho com comunicação, mas é uma comunicação completamente diferente. Então, quando a gente fala sobre a possibilidade do ascendente dele ser Gêmeos, não discordo completamente, tá? Mas a gente sempre tem que olhar evidências na matemática celeste, ok? E isso é muito, muito importante, tá? Muito importante mesmo. Porque a gente vai ter um Marte no ascendente, tem que ver o que ele tem além da palavra, né? Que seja, se ele tem algum histórico de arte marcial, de envolvimento policial ou militar, porque normalmente o esporte, né? Sei que ele liga muito para a saúde, mas eu acho que não é uma coisa que foi a vida toda, né? Não sei, vocês que são fãs dele que tem que me corrigir e me informar, tá? Eu ainda tô pesquisando, é muito conteúdo, né? Imagina, é uma pessoa que eu desconhecia até as enchentes do Rio Grande do Sul e ele sempre foi motivo de piada, de deboche, né, das pessoas por conta do discurso dele, que sempre foi muito, né, anormal, né, gente? Vamos combinar que sempre foi muito diferente. Então eu não tinha uma opinião formada sobre ele, né? Eu falei, ó, que legal, né? Ele tá se movendo, tá indo pra lá, fez bastante coisa, que interessante. De repente, nossa, candidato, né, à prefeitura de São Paulo. Uau, não sou de São Paulo, tá, gente? Reforço sempre isso. Então, não tenho opinião nenhuma a dar, só tô falando sobre análise da personalidade, que eu acho muito interessante mesmo e diferente, né? Então, só para esclarecer essa questão de ascendente, que é outra coisa. A gente consegue observar essas características, até mesmo essa questão de Sagitário, né? Provavelmente seja uma lua com Urano em Sagitário. Então, fica com essa questão de grandeza, de coisas fora do comum, uraniano, né? Uma visão à frente do tempo, fora do sistema, contra o sistema, né? Vejo que ele tem muito esse discurso de incorruptível, né? Incorrompido, acho que é incorruptível, né? Que não se corrompe. Eu acho que é isso. Enfim, gente, deixem aqui outros temas, sugestões que vocês gostariam de ver aqui no canal. Prometo que trago mais vídeos do Pablo Marçal, deu muito bom, né? Foi uma aula chata sobre retificação e deu bastante visualização mesmo assim. Fiquei surpresa. Eu acho que eu não sou a única que fica meio curiosa com personalidades tão diferentes, né? Pelo jeito vocês também ficam. Enfim, sabendo mais informações sobre. Inclusive, agradeço também algumas pessoas que trouxeram outras datas, né, de eventos do Pablo Marçal. Para a gente trabalhar na retificação. Inclusive, não sei se viram, mas eu tô com elas aqui, né? O primeiro filho, mudança de carreira, quando ele começou a ficar famoso, de acordo com uma entrevista que ele deu. E sempre lembrando, gente, quando a pessoa fala alguma coisa, ela tá sujeita a erros, tá? Às vezes a gente, é mesmo, não foi nesse dia, foi no outro. Esqueci, pulei um ano, né? A mulher tá ali tendo um bebê, você acha que ela vai olhar pro relógio? Você acha que ela vai lembrar direito? A percepção de tempo fica outra. Que eu já, gente, experiência própria, que eu já não fiz de mapa com base no que a mãe disse no começo do que eu tava começando a atender, né? Agora eu não faço mais isso. A mãe disse, depois a pessoa diz, ela errou, é o outro filho, não era eu. Olha, não tá no gibi, é muito, muito, muito. Então, as pessoas elas se confundem mesmo, tá? Até com o próprio horário de nascimento. Tem que ver registro. Por isso que a gente fala aqui sobre a fonte, né, que a gente tem a gente tem aqui a fonte, esse Schofield, ele pesquisa
datas de registros, tá? Registro certinho, então não é qualquer coisa, não é qualquer fonte, ok? Fonte de registro. E às vezes acontece, inclusive, registrar errado. Então a gente tem que fazer uma média e tem que sempre retificar, tá bem? Por isso que quando eu faço qualquer tipo de consulta, análise, eu sempre pergunto para a pessoa: ah, isso aí estava na sua certidão, como é que é? E contem para mim se caso eu não perguntar, por favor, pra gente de repente já fazer uma retificação. Porque às vezes a mãe fala uma coisa, o pai fala outra coisa, a tia fala outra coisa, no registro tá outra coisa, no registro do hospital tá outra. Então a gente tem que fazer uma média de todas as informações e fazer sim uma retificação para a gente ter mais precisão. E vai dar mais diferença na questão de eventos, por isso que os eventos são usados na retificação, tá bem? Enfim, já falei demais, já fugi bastante do tema, que era o ponto central desse vídeo, né? Eu vou ficando por aqui. Para quem quiser consultas, é só me mandar mensagem. Meu contato tá sempre na descrição dos vídeos, assim como informações sobre cursos e aulas. Até a próxima. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscreva se você está gostando do conteúdo.